Eu sou Beatriz de Lima Pereira, tenho 58 anos, vou completar o ano que vem, em 2016, 30 anos na magistratura. Fui aprovada em primeiro lugar no concurso, isso depois de ter sido reprovada em 2 concursos da magistratura estadual. E depois dessas experiências eu até não queria mais fazer o concurso da magistratura, porque achava um ambiente muito masculino e no qual eu julgava que não seria feliz. O nosso trabalho ele está vinculado a questões que dizem respeito ao principal, eu diria, embate que existe na sociedade, que é a questão do trabalhador, né, e do empregador, a famosa dicotomia capital e trabalho. Eu costumo dizer que a justiça do trabalho é o segmento do Poder Judiciário onde as pessoas mais humildes entram pela porta da frente. Em regra, as pessoas mais humildes, elas são os réus dos processos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 juízes classistas que eram sindicalistas verdadeiramente. Um era do Sindicato das Costureiras e o outro do Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas do Estado de São Paulo, pelo patronal. E eles eram pessoas que tinham esse hábito de participar com o Dr. Gualdo Amaro Formica, né? Uma participação ativa, ajudavam nas conciliações, conversavam sobre os processos. Então isso me deu, por mais paradoxal que possa parecer, por conta da trajetória que vai acontecer na minha carreira, a presença desses classistas me deu uma certa segurança, um amparo. Eram pessoas que tinham uma experiência profissional que me ajudou muito no início da carreira. Em 1986, já havia o movimento sindical já estava se consolidando, né? Já havia o movimento do ABC de São Bernardo do Campo, Lula surgia como um líder sindical. Então, eu considero que a democratização do país e a abertura democrática fez com que esses sindicatos florescessem e que nós vivêssemos um período de muito dinamismo dos sindicatos. Eu me lembro de um episódio que foi inclusive objeto de noticiário na televisão, que não foi caro ao Poder Judiciário, mas que ele tem um significado desta abertura. Havia uma sessão de julgamento no tribunal e a decisão não foi favorável ao interesse dos trabalhadores. E eles atiraram ovos nos magistrados que estavam proferindo a decisão. Então, óbvio que isso não é um episódio para ser comemorado, porque é um episódio, digamos assim, de pouca civilidade. Mas, por outro lado, é um episódio expressivo, né, de que as pessoas, o povo estava dentro do tribunal e de uma maneira inadequada, é verdade, mas se manifestaram. E um outro caso que eu jamais vou me esquecer foi um caso mais recente, eu já estava no tribunal, de uma jornalista que trabalhava por uma rede de empresas e ela, jovem, 30 e poucos anos, ela teve um diagnóstico de câncer de mama. E ela foi fazer a cirurgia, com o tratamento, ela perdeu os cabelos e ela apresentava um noticiário. E assim que ela começou a se restabelecer, a melhorar, ela queria muito voltar a trabalhar, porque aqui o trabalho com certeza era um sinal de estímulo para que ela alcançasse a cura da doença. E ela foi procurar o diretor do programa, provavelmente do noticiário, né? E falou, olha, eu estou apta, eu quero voltar a trabalhar. E ela estava careca, né? E esse diretor teria dito, mas a senhora não tem condições, como é que a senhora vai se apresentar no noticiário dessa forma? E ela ainda ingenuamente falou, não, mas eu posso colocar um lenço, uma peruca.
e o diretor teria feito comentários ainda irônicos: olha, isso aqui não é uma telenovela em que aparece uma personagem com tratamento de câncer que vai raspar a cabeça, fazendo alusão a uma novela que tinha feito muito sucesso entre nós. E, conclusão, não concordou com que ela retornasse o noticiário. Ela acabou se afastando, sendo dispensada em pleno tratamento. Aliás, ela não era registrada, né? Aí ela entrou com o processo na Justiça do Trabalho, pedindo reconhecimento do vínculo de emprego, os direitos que ela tinha. E o interessante, ela dizia que ela tinha sido humilhada por toda essa situação e ela pediu uma indenização por dano moral no valor de R$1, querendo dizer com isso que não havia dinheiro que pagasse, né, que cobrisse o sofrimento que lhe foi causado por aquele comportamento daquele diretor. Então, que ela não queria, que aquilo era uma questão simbólica. São Paulo é muito grande e a gente acha que nós temos os maiores problemas, que nós temos as maiores dificuldades, e essa convivência revela que as outras regiões, os outros estados têm outros problemas tão importantes, né? Às vezes tão graves como os problemas que nós temos aqui. Por que era importante o fim da representação classista? Porque ela perdeu o significado. A origem da Justiça do Trabalho, ela é uma origem administrativa. Quando foi criada a Justiça do Trabalho, ela não pertencia ao Poder Judiciário, ela pertencia ao Executivo, ao Ministério do Trabalho. Daí essa ideia, né, inspirada em outros países, né, especialmente na Itália, de criar uma justiça paritária. Ocorre que, com o passar dos anos, isso se transformou num verdadeiro cabide de emprego. Haviam sindicatos, foram criados para que houvesse esses representantes classistas, porque era uma remuneração bastante interessante. Os juízes classistas ganhavam, na primeira instância, 2/3 do que ganhava o juiz presidente, e no tribunal eles ganhavam exatamente a mesma coisa. Então, com o passar dos anos, esse espírito, né, de que esse triunvirato pudesse contribuir para a solução dos conflitos do trabalho, ele se perdeu. Eu tenho conhecimento que muitos bancos estabeleceram uma maneira do dinheiro circular somente durante a madrugada, justamente para que os juízes não consigam, nos horários regulamentares de trabalho, achar o dinheiro na conta dos clientes. Então, na verdade, é uma busca, né, de mecanismos, de ferramentas que possam concretizar a solução desses processos, porque obter ganho de causa não significa nada se você não consegue receber aquilo que lhe é devido. Recentemente foram criados os núcleos de pesquisa patrimonial, em que nesse núcleo vão ser concentrados trabalhos de investigação, de inteligência mesmo, para você poder buscar aonde está o dinheiro daquele determinado empregador que é renitente, que não quer efetuar o pagamento, né? E nós estamos falando isso de grandes devedores. Evidentemente, isso não acontece com os microempresários, que são os maiores empregadores do nosso país e que eu acho que acabam até honrando com mais facilidade os processos trabalhistas. Não é raro, né, na minha trajetória profissional, ver sentado na sala de audiência duas pessoas que você não sabe quem é o reclamante e quem é o reclamado, porque esse microempresário, ele também é uma pessoa humilde, né? Então, o seu trabalho também precisa ter os olhos voltados para isso, né? Não é só a ideia do grande empregador que é vamos dizer, o reclamado no processo do trabalho. Eu não encaro a magistratura como um sacerdócio, não é esse o caso, mas eu acho que quem escolhe ser juiz tem que ter talento para isso. Tem que ter uma disponibilidade pessoal, de comportamento, de vivência, de trabalho diferenciado.
não é ser juiz, não é uma profissão qualquer. Então, eu acho que hoje eu sinto um pouco essa dificuldade de diálogo com essa nova geração. Por conta dessa inexperiência, vamos dizer, em outros trabalhos, eles entram muito jovens na magistratura, eu não sinto essa consciência. Antes de ingressar na magistratura, eu fui procuradora do município. E como procuradora do município, eu tinha que defender o município, ainda que em algumas circunstâncias eu achasse que o município não tinha razão. E isso era uma situação que me incomodava e que eu imaginava que ainda que eu saísse da procuradoria e fosse advogar, eu ia enfrentar a mesma situação, porque o advogado ele tem esse dever de defender o seu cliente sem fazer juízo de valor sobre se ele tem razão ou se ele não tem razão, porque, enfim, todas as pessoas têm o direito de defesa. Então, eu acho que a magistratura ela me deu esse conforto, não que eu tenha pretensão de achar que tudo que eu decidi ao longo desses anos foi a decisão mais correta, mas por conta de querer, né, contribuir para resolver aquele conflito, por querer apresentar para essas pessoas em conflito uma decisão que eu acho que seria mais proveitosa.